Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar de uma coisa que acontece no nosso bolso dezenas de vezes por dia, quase sem darmos por isso. A ligação de dados móveis. Um clique, um deslize, um vídeo e pronto, funciona. Mas como é que funciona mesmo? A magia por trás desta ligação que parece instantânea é na verdade uma viagem tecnológica incrível e é essa história que vamos desvendar. É uma pergunta que parece simples, certo? Mas a resposta é tudo menos simples. É incrivelmente complexa. Envolve uma série de apertos de mão digitais, identidades temporárias e uma coreografia invisível que acontece em milissegundos sempre que ligamos os dados. E para desvendar este mistério, fomos buscar um guia um tanto ou quanto invulgar. Exames de Comunicações Móveis da Universidade Independente de Angola. Pois é mesmo aqui, nestas perguntas e respostas super técnicas, que os segredos estão todos escondidos. Vamos usar isto para perceber, passo a passo, como é que tudo funciona. Muito bem. A nossa viagem tem que começar pelo princípio claro, pelo início da internet móvel a sério. Muito antes do 3G, 4G ou 5G, houve uma tecnologia que simplesmente mudou as regras do jogo, o GPRS. Foi ele o primeiro passo para termos a internet no bolso. E este diagrama que estamos a ver, bem, isto é basicamente o nosso mapa. Reparem no salto do GSM, que era essencialmente para voz, para o GPRS, a primeira tecnologia que foi pensada de raiz para dados. Foi aqui que o telemóvel aprendeu a falar a língua da internet. Então, qual foi a enorme mudança? O GSM usava uma coisa chamada comutação de circuitos. Pensem nisto como ter uma linha de telefone fixa, só para nós, durante uma chamada. A linha ficava ocupada e mais ninguém a podia usar. Super ineficiente para dados. O GPRS, por outro lado, introduziu a comutação de pacotes. Aqui, os dados são partidos em pedacinhos, em pacotes, e enviados pela rede. Isto foi uma autêntica revolução porque permitiu que imensos utilizadores partilhassem a mesma estrada de informação ao mesmo tempo. E agora chegamos a um conceito absolutamente chave, o tal contexto PDP. A melhor maneira de pensar nisto é como um passaporte digital. Para um telemóvel poder sequer sonhar em aceder à internet, ele primeiro tem de pedir e receber este passaporte da rede. E este processo chama-se ativar o contexto PDP. E como é que se consegue este passaporte? É uma negociação rapidíssima, em 3 passos. Primeiro, o telemóvel basicamente diz à rede: "Olá, quer ligar-me?" Segundo, a rede verifica se está tudo em ordem e responde: "Ok, aqui tens as tuas credenciais temporárias." E terceiro, com o passaporte válido, a porta abre-se e a sessão de dados pode finalmente começar. E o que é que está escrito neste passaporte digital? Basicamente 3 coisas essenciais. O APN, que é como quem diz o nome do portão de entrada para a internet da operadora. O endereço PDP, que funciona como o nosso endereço de IP temporário. E o endereço GGSN, que diz ao telemóvel onde é que esse portão fica. Sem estas 3 informações, o telemóvel está completamente às escuras. Ok, o telemóvel está online. Fantástico. Mas e quando começamos a mexer-nos? Numa viagem de carro ou de comboio, como é que a rede sabe sempre onde estamos para nos entregar os pacotinhos de dados? Isto leva-nos ao próximo grande desafio, a gestão de mobilidade. O problema aqui é todo de eficiência. Imaginem, a rede não pode estar constantemente a gritar pelo país inteiro onde é que está este telemóvel. Seria um desperdício de recursos absolutamente colossal. Era preciso um sistema mais inteligente para limitar a área de busca. E a primeira parte da solução é uma coisa chamada Identidade da Área de Localização, ou LAI. É de forma muito simples um código que agrupa várias antenas numa única zona. Assim, em vez de saber a antena exata onde estamos, a rede só precisa de saber o código postal geral onde o telemóvel se encontra. Muito mais eficiente. E dentro dessa zona de código postal, a rede atribui outra identidade, o TMCSI. Isto é uma identidade temporária e anónima. Em vez de andar a usar a identificação real e permanente do cartão SIM, a rede usa este número descartável, este nome de código. Isto é absolutamente crucial para a nossa privacidade e segurança, porque impede que alguém consiga seguir facilmente um utilizador específico na rede. Bem, com a ligação estabelecida e a mobilidade resolvida, a indústria ficou obcecada com uma única coisa: velocidade. Velocidade e mais velocidade. O GPRS era bom para e-mails e mensagens de texto, mas para fazer mais do que isso, era preciso evoluir. E assim entramos na era do 3G. Mas a transição não foi da noite para o dia, como podemos ver. A partir do GPRS, houve um primeiro impulso com o Edge. Depois, sim, veio o grande salto para o UMTS, que é a tecnologia base do 3G e que ainda por cima continuou a melhorar com o HSPA, que às vezes era chamado de 3.5G. Vamos focar-nos um bocadinho nesse primeiro acelerador.
O Edge foi um passo intermédio, é verdade, mas foi muito importante. Foi como o passar de uma estrada de terra batida para uma estrada de alcatrão. Ainda não era uma autoestrada, mas a diferença era, bem, era da noite para o dia. E quão notória foi essa diferença em números? Bem, um dos pontos técnicos do exame diz exatamente isto. O débito de transferência de dados triplicou na passagem do GPRS para o Edge. Triplicou! Este número mostra bem a corrida implacável que já existia por mais e mais velocidade. O mais interessante é que, com mais velocidade, veio também muito mais complexidade. O 3G teve de arranjar formas mais espertas de gerir o tráfego de uploads e downloads. Como vemos aqui na tabela, surgiram estratégias diferentes. Ou se usavam faixas de frequência separadas para cada sentido, ou então partilhava-se a mesma faixa, mas de forma muito rápida e alternada. Cada uma com as suas vantagens, claro. O que mostra como a engenharia por trás disto estava a ficar cada vez mais sofisticada. E depois da evolução toda do 3G? Bem, aí veio a revolução a sério. A tecnologia que tornou possível o streaming de vídeo em alta definição e as videochamadas sem falhas nos nossos telemóveis. O 4G, também conhecido como LTE. E esta mudança foi muito mais profunda do que parece. E atenção que este é o ponto mais importante. O 4G não foi só uma versão mais rápida do 3G. Foi uma demolição e reconstrução total da rede. As redes antigas ainda tinham as suas raízes nos sistemas de voz. O 4G foi a primeira geração a ser desenhada de raiz com um único objetivo: entregar pacotes de dados da forma mais rápida e eficiente que a tecnologia permitisse. Os materiais chamam a arquitetura 4G o Evolved Package System, ou EPS. E o nome diz quase tudo. A rede ficou mais plana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se removeram muitos dos nós intermediários, dos intermediários que existiam nas redes 2G e 3G e que só atrasavam as coisas. Um caminho mais direto para os dados significa, claro, mais velocidade e menos atraso. E esta frase, retirada diretamente dos documentos do exame, resume a grande prioridade do 4G. Uma redução significativa da latência. Mais do que a velocidade de download, a grande guerra do 4G foi contra o atraso. É a baixa latência que faz as videochamadas funcionarem bem e jogos online serem possíveis. Essa sensação de que tudo é instantâneo. Então, qual foi a receita mágica do 4G para conseguir isto? Basicamente foram 3 ingredientes principais. A tal estrutura de rede muito mais simples de que já falámos, tecnologias de antena muito mais inteligentes e formas incrivelmente eficientes de aproveitar cada bocadinho do espectro de rádio disponível. E assim se completa a nossa viagem. Desde aquele primeiro passaporte do GPRS até a autoestrada de informação que é o 4G, todo este bailado tecnológico acontece num piscar de olhos, só para podermos ver um vídeo ou mandar uma mensagem enquanto estamos em movimento. É de uma complexidade incrível. E a questão que fica no ar é, com a chegada do 5G e já a falar-se do 6G, que novas possibilidades é que esta busca imparável por velocidade e conectividade vai desbloquear? Fica a reflexão.